Olá, sou Pedrina Barros, pesquisadora ufológica, e estou aqui para contar o meu relato, a minha experiência com seres extraterrestres. Bom, quando eu era criança, mais ou menos 0 ano até os 10 anos de idade, eu tinha sonhos com seres que vinham, né, até a frente da minha casa e faziam um contato comigo. Eles eram seres altos, com a cabeça com formato de torta. O que é mais curioso e interessante é que eles vinham sempre no dia 31 de dezembro, bem na virada do ano. E era muito rápido. Eu estava na frente da minha casa e chegava uma nave. Dessa nave abria uma porta e saíam 4 seres. Bom, por que eu cheguei nesse diagnóstico, nessa conclusão que era uma visita extraterrestre? Não fui só eu, né? Eu, quando despertei há 5 anos atrás, fui atrás de saber o porquê desses sonhos e entrei em contato com a revista UFO, mais precisamente com o ufólogo Ademar Jevaé. Mandei um e-mail para ele relatando a minha situação, a minha vida, a minha história. E ele, coincidentemente, estava vindo fazer uma pesquisa em Manaus, me convidou para participar da palestra, assistir, e eu fui. Tive esse encontro com ele, a gente conversou, eu relatei a minha história para ele. Ele, na época, me ofereceu uma viagem, me ofereceu uma passagem para mim em São Paulo, para mim estar com ele lá e fazer uma hipnose. Bom, na época eu não aceitei por motivos, uma situação que eu estava passando muito difícil na minha família, né? Eu estava doente, estava com uma crise de ansiedade e não fui, né? Acabou que a gente perdeu o contato. Bom, passando mais tempo, no meu processo do despertar acelerado, eu fui entendendo muita coisa, né? Com o subconsciente, com o inconsciente, né? Com o eu superior. E aos poucos eu fui me tornando uma pesquisadora também, já me interessava muito pelo assunto. E hoje eu faço um trabalho de triagem. Eu converso com pessoas que me procuram, pessoas que têm experiência ufológica, sobrenatural, e presenciam, né, fenômenos no céu, sobrenatural, no astral também, que é a ufologia metafísica, né? E eu faço esse trabalho de triagem. Eu recebo essas pessoas, converso com elas, vou tentar entender o contexto, a história e dar um diagnóstico, né? Não só eu, tem uma equipe que faz esse trabalho, que é a equipe do grupo UFO Red Planet Cif, né? A gente tem uma equipe bem preparada, que a gente repassa, né, para outras pessoas até fechar um diagnóstico assim bem final, né, para tentar entender o que a outra pessoa passou, se foi uma abdução ou um contato, enfim, porque tem vários tipos, né, de abdução e de contato, várias linhas, abduções individuais, coletiva, o contato também individual, coletivo, assim por diante. Então é isso. Vou falar um pouquinho de mim. Me procurem no grupo UFO Red Planet Cif AM. O meu contato DDD 92 984 005318. Eu quero deixar uma mensagem para todo mundo aqui, para vocês. Despertem, procurem conhecimento, não se apeguem à história convencional do mundo.
A gente, quando não desperta, a gente se prende em tudo que é ensinado, desde criança até o fim. E a gente não vai buscar conhecimento, a gente não vai procurar outras verdades, a gente não vai procurar entender por achar que está fazendo alguma coisa de errado, ou que está pecando, ou que está saindo, ou que está sendo louco, né? Como de fato a gente é chamado, né? Nós que temos experiências ufológicas, né? Somos chamados de loucos, lunáticos. Então busquem, despertem, abram a consciência para tentar entender esse tema que é tão rico, né? O mundo é muito grande, o universo ele é sem fim, é uma matemática sem fim. Os cosmos, ele ainda é um tema que a gente ainda não conhece, acredito que o homem ainda não conhece nem 0,1% de nada desse grande universo, né? O que a gente sabe é muito pouco, de 2 bilhões de galáxias, alguma coisa assim, e só, né? Então, o conselho que eu dou é esse, e quem tiver interessado, só me procurar e a gente repassa no grupo, né? Conversa. E é isso aí, gente. Gratidão, muito obrigado pelo convite, Mendes, de estar aqui hoje à noite conversando com vocês. E qualquer coisa, vocês podem contar comigo, tá bom? Beijão, muito, muito grata. Até mais. Olá, meu nome é Tânsia de Aquino Bezerra, moro nos Bancários, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e tenho um relato para fazer, outro relato. No dia 5 de março desse mês de março do ano 2020, eu avistei um OVNI, algum objeto não identificado, aqui na minha residência mesmo, nos Bancários. Estávamos eu e minha professora assistindo aula, quando meu esposo me chamou e nos chamou para ver algo que se movia no céu e que não era um avião, uma aeronave. E tentamos ver, eu e minha professora não conseguimos. Voltamos à aula. E um tempinho depois, poucos minutos, ele nos chama novamente. E eu vou lá, volto e vejo, e dessa vez eu vi. Nós vimos, né? Eu e minha professora, e ele, consequentemente, já tinha visto antes. O objeto era uma luz, um ponto luminoso que se movia em direção reta e sumia. Ele ia perdendo a força da luz. Você via ele em direção reta, mais brilhoso, mas aí dava para perceber que ele ia sumindo, ia se distanciando, ia sumindo. Acredito que tenha colaborado para quem ainda não viu e quem já viu sabe do que eu estou falando. Já vimos, tanto eu como meu esposo, já vimos juntos, já vimos vários objetos não identificados. Na praia, na casa da minha sogra, em vários locais, como eu até já relatei alguns. Então é isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Camila Moreno, eu sou de Salvador, Bahia, e esse é o meu relato. Esse aqui foi madrugada do dia 25 de fevereiro.
Eu estava doente, sem conseguir dormir. Aí, como sempre, eu abri minha janela do quarto, fiquei lá olhando para o céu, olhando, aí eu vi que tinham 3 luzes diferentes no mar, uma próxima da outra, e que elas piscavam. No início, que eu comecei a perceber, as 3 começaram a piscar, sempre no padrão. A primeira piscava e a segunda piscava e a terceira piscava. Eu fiquei um tempo observando, tentando entender o que era aquilo e tal, olhando o céu também. Aí fui no banheiro, fui beber água, voltei. As luzes ainda estavam lá, só que elas começaram a mudar o padrão do pisca. E aí teve um momento que a primeira luz parou de piscar, as outras 2 continuaram, mas sim o padrão da segunda piscar e só depois a terceira piscar. Eles ficavam alternando esse padrão. E também, junto, quando eu peguei o meu celular para filmar, além de uma luz vermelha, que eu não sei se era algum planeta, tinha uma luz, um pontinho, que também parecia que estava se movendo. Que eu fiquei até um pouco assustada no dia. E falei com um amigo meu, que é do grupo de ufologia. Aí ele falou que era. Falei com outro também, que é do grupo de ufologia aqui da Bahia. E ele falou que não era para eu ficar olhando, que era para eu deixar para lá, porque provavelmente eram sondas de intraterrenos. Essas 3 do mar, as outras o outro ele não sabia, mas que provavelmente essa do mar são sondas de intraterrenos. E aí eu fiquei meio assustada, assim, apesar de eu gostar muito de ufologia, né? Desde criança, mas quando a gente vive as coisas, a gente fica um pouco receosa. Ainda mais que na hora eu tava sozinha. Mas é isso aí. Meu relato foi esse e o do dia 12 de março. Na madrugada do dia 12 de março de 2021, eu avistei algo que parecia um OVNI, brilhante, e assim ele piscava e se deslocava com uma certa rapidez. Eu moro em Salvador, no bairro Armação, e tem um tempinho que eu comecei a observar algumas luzes no mar, porque meu prédio fica quase em frente ao mar. E eu gosto muito de olhar o mar, olhar o céu, as estrelas. E assim, o que eu comecei a perceber em fevereiro, essa movimentação de luzes no mar, luzes diferentes. E no dia 12 eu consegui fazer esse vídeo. Um vídeo de 1 minuto e pouquinho, que mostra uma luz no mar. E na verdade eu fui filmar essa luz e pela câmera do celular eu peguei um OVNI, mas a olho nu eu não conseguia enxergar esse OVNI, só pela câmera do celular. E eu achei muito interessante, mandei para alguns grupos de ufologia, mandei para alguns estudiosos também, e todos eles me falaram que com certeza eu filmei um OVNI. Aí eu queria deixar esse relato aqui. E também teve outro relato que é parecido, mas que já foram realmente no mar as luzes. Não foram no céu. Esse daí foi no céu voando. E aí depois eu conto outro. Considerações finais do programa Ufologia Brasil. No dia 8 de março comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, e por isso homenageamos as mulheres nesse 7º programa com relatos só delas. Agradeço com enorme carinho as participações que abrilhantaram o nosso programa.
Camila Moreno, Isabel Duarte, Tânsia Aquino, Patrícia Leão, Pedrina Rebouças, Silvia Acosta e Herta Simões. A ufologia vem observando cada vez mais casos de avistamentos, principalmente nos anos de 2020 e 2021. Acreditamos que haverá uma onda gigantesca de fenômeno OVNI. Existem relatos dizendo que iremos dar um salto quântico tecnológico nos próximos anos. Se isso for verdade, teremos as revelações e muitas das nossas dúvidas serão esclarecidas. Imagine o que significa ter a nossa comunicação melhorada em milhares de vezes. Veículos que não utilizam combustíveis fósseis, com um deslocamento 1000 vezes mais rápido que os modelos atuais. Senhores, ousemos em especular sobre esse assunto, porque todas as invenções do mundo começaram com um sonho. Uma especulação de um sonho é que nasce as grandes ideias. Sabemos que precisamos ir mais longe. Uma ponte para tal feito será a Lua, com a construção da primeira base lunar, que servirá de trampolim para o planeta Marte e posteriormente para outros planetas. Agradeço a todos por mais uma vez participarem do nosso programa, que é feito com muito carinho. Por favor, divulguem o nosso canal. Eu sou o Claudio Mendes, do programa Ufologia Brasil. Fique com Deus, com muita paz e principalmente muita saúde para todos nós. Até o próximo programa.